Olá, alunos do atual concurso. Estamos aqui novamente, eu, professor Jusilândio Souza, na sequência do nosso curso de conhecimentos bancários. E hoje a gente inicia o módulo 6. Nós vamos mostrar módulos 6, 7, 8 e 9, são os 4 módulos que estão faltando. E ao iniciar o módulo 6, a gente já começa dando um presente para você, caro aluno do atual concursos. A gente vai mostrar atualizações, alterações que foram feitas recentemente no Sistema Financeiro Nacional, através de decretos, resoluções do Banco Central do Brasil, resoluções do CMN, como vocês aprenderam aqui, e que o Banco Central do Brasil, na qualidade de assessor direto do CMN, do Conselho Monetário Nacional, ele, na qualidade de executor dessas normas, ele acaba emitindo essas resoluções, divulgando essas resoluções para o mercado. Depois, circulares que atualizam, que melhoram a compreensão do que foi atualizado nessas resoluções. Bem, isso é importante que você fique atualizado, mas é importante também que você perceba que muitas dessas alterações que foram feitas ainda vão ser percebidas daqui a algum tempo, até por algumas bancas. Algumas bancas, infelizmente, ainda continuam trazendo questões com base em conhecimentos anteriores. É por isso que as 2 primeiras atualizações, você vai ver que o professor Jusilândio deixou para mostrar agora, embora tenha mostrado na situação anterior. Por quê? Surge a alteração e depois o Banco Central ele vai regulamentar isso aí, através de suas circulares, etc. Mas ainda se terá provas com questões com base nos normativos anteriores. Então, o aluno precisa ficar atento, muito atento mesmo. Principalmente aquele aluno que, além de fazer provas para concursos de ensino médio, ele também fará para concursos de nível superior, como o Banco Central do Brasil, BNDES e assim por diante. Muito bem. Produtos e serviços bancários e financeiros. Então, este módulo, esses 3 módulos, o módulo 6, o 7 e o 8, nesses módulos nós falaremos sobre os produtos, os principais produtos e serviços bancários. O que acontece? Antes desses produtos, nós vamos, nas primeiras 3 aulas, salvo engano, 3, 4 aulas, nós vamos falar sobre as alterações. Praticamente este módulo será quase todo sobre alterações. Por quê? Porque essas alterações, elas acabam por modificar, por alterar ou por complementar algo sobre esses produtos, definição desses produtos, etc. Nós veremos aqui como exemplo, nessa parte introdutória, veremos aqui, por exemplo, que os bancos cooperativos, as cooperativas de crédito, a partir de agora, terão que ter um balanço unificado, um balancete unificado para comunicar ao Banco Central. Então, isso implica também na questão dos produtos financeiros. Esses bancos vão ter que, de alguma forma, o banco cooperativo vai ter que, de alguma forma, adaptar algum produto financeiro por conta disso aí. Tá? Então, é necessário que as atualizações sejam mostradas agora, antes da gente começar com os produtos. Por exemplo, nosso primeiro produto, salvo engano, coloquei aqui o cheque. Aí a gente vai ver sobre cheque, sobre debêntures, a gente vai estudar o que mais? A gente vai estudar sobre CDB, RDB, poupança. A gente vai estudar todos esses produtos. Mas, de alguma forma, direta ou indiretamente, esses produtos eles sofrem com essas alterações, com algumas dessas alterações. Então, elas precisam realmente ser mostradas antes. E é um presente para você, caro aluno. É um presente porque poucos são os cursinhos que se aventuram nesta ideia de tentar trazer a informação, o conhecimento, com a melhor exatidão possível e o mais atualizado possível para vocês. Bem, nós vamos então agora mostrar atualizações do Sistema Financeiro Nacional. Algumas delas você poderia ter colocado atualização entre aspas, porque algumas delas já tiveram essa atualização há 2, 3 anos atrás. Porém, somente recentemente é que elas foram regulamentadas para o sistema financeiro. Por exemplo,
Temas que sofreram atualização recentemente. Então, nós temos aqui, nós vamos ver uma sequência de 3 slides, onde mostram as atualizações recentes. Eu gostaria que você, caro aluno, prestasse bastante atenção às 2 primeiras. Essas 2 atualizações provavelmente serão as que vão tomar mais tempo da gente aqui, justamente porque as próximas provas de concurso certamente já vão cobrar. Porque são atualizações que já foram feitas há um certo tempo. E que somente agora é que, abre aspas, pegaram, fecha aspas, no mercado. E aí você vai dizer assim, puxa, professor, o senhor já ensinou Conselho de Recursos. O senhor já ensinou CTVM e DTVM. Quem acompanhou os módulos anteriores, certamente já viu isso aqui. Quem não acompanhou, se quiser complementar os estudos, poderá realmente adquirir os módulos anteriores para ver sobre Conselho de Recursos, sobre CTVM e DTVM. Porque nós não vamos reexplicar isso aqui. O que nós vamos fazer é mostrar as alterações. E eu pedi para prestarem bastante atenção nas 2 primeiras atualizações, porque essas 2 primeiras, elas poderiam ter sido faladas nos módulos anteriores. Não foram faladas por uma questão didática, em primeiro lugar, uma questão didática. Segundo lugar, porque, pasmem, as bancas, a maioria delas, claro, tem exceções, ainda continuam a cobrar provas recentes de conhecimentos bancários. Foi cobrada Conselho de Recursos, CTVM e DTVM, com conhecimento anterior. Mas agora não há mais como fugir disso aí, porque muita coisa passa a valer a partir de agora do ano de 2013, tá? Então, vamos fazer um panorama, vamos dar uma geral no que vai ser visto de atualização, para facilitar a sua didática. Depois a gente vai falar de cada uma delas. Por exemplo, Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional mudou a composição. A gente vai ver a composição. E eu vou ter que mostrar para vocês como era antes e como é agora. Porque, provavelmente, você ainda poderá ter na sua próxima prova, ainda agora em 2013, você pode ter alguma prova onde a banca não se atualizou e está cobrando a composição anterior. E aí, caso você queira entrar com recurso, você vai poder entrar com recurso baseando-se nas alterações. Então, é preciso que você conheça o que estava antes e o que está agora. Daí a questão didática, ok? CTVM e DTVM, a mesma situação. Não mudou a estrutura disso aí. O que mudou é a atuação na Bolsa de Valores. E esta é, eu diria para vocês, a principal mudança. Isso aqui vai derrubar muita gente em concurso público. Muita gente vai cair, exceto você, porque você está pegando conhecimento atualizado. Então, foi uma mudança, digamos assim, até radical, que aconteceu no mercado de capitais em relação a CTVM e DTVM. Mas vamos continuar o nosso panorama aqui. Andima e Ambid. Esse aqui a gente não vai ver separadamente, que eu já digo agora o que aconteceu, tá? Quando a gente vê a nova composição do Conselho de Recursos, daqui a pouco eu vou mostrar o slide, vocês vão ver que onde estava escrito Ambid, passou-se a escrever Ambima. Aqui está faltando uma letra I. Eu gostaria que o Tiago colocasse aí, por favor, Tiago. É Ambima. Aqui. Isso, entre o B e o M. Ambima, muito bem. Então, o que aconteceu? A Andima e a Ambid, 2 instituições separadas, independentes, tal, elas se juntaram e criaram a Ambima. O significado de cada uma dessas siglas está na apostila que vai ser divulgada para vocês em PDF, tá? Na verdade, é um verdadeiro livro, porque a apostila está imensa, bem completa. O que você vai fazer é pegar o seu edital, verificar aquilo que você deve estudar segundo o seu edital e até a apostila, porque ela vai estar, certamente ela vai trazer muito mais do que aquilo que você precisa, tá? No próximo slide, a gente vai ver mais alterações. Procedimento simplificado para registro de ofertas públicas de distribuição de valores imobiliários. Eu gostaria de falar que a partir de agora, essas outras alterações, exceto as anteriores, essas outras aqui, não se falou nela nada sobre elas, tá? A gente não viu esses temas aqui ainda.
porque são atualizações, são criações, digamos assim. Surgimento, tá vendo? Surgimento, é uma criação, é algo novo. Então aqui são novos temas que estão surgindo. Criação da linha 70. Professor, que bicho é esse? A linha? Sim. Nós vamos no próximo módulo trabalhar, por exemplo, com cheque. E aí a gente vai falar sobre a linha de devolução, motivos de devolução do cheque, tá? E aí vai ficar melhor compreendido. Mas como se trata de uma inovação, o Banco Central criou essa linha 70, a gente vai falar sobre ela neste módulo. Mas provavelmente no próximo módulo, no módulo 7, que a gente vai mostrar no cheque como é que a coisa acontece. O que é isso, tá? Dependência versus agência. Dependência versus agência. Eu gostaria de pedir ao Tiago que colocasse versus em itálico. Porque versus, né, não é de nossa língua portuguesa, então a gente destaca aqui, até para separar. Dependência versus agência. Muita gente boa, muita gente acredita, pensa que dependência é a mesma coisa que agência. E erram muitas questões em prova. Muitas questões. Porque quando o enunciado da questão está falando de dependência, dependências do banco, ele não está falando apenas de agência. A gente vai ver isso aqui também. E por que a gente vai ver isso aqui? Porque houve uma mudança interessantíssima. O Banco Central fez uma alteração profunda, e é algo bem recente, sobre isso aí. E as provas vão começar a cobrar. Se a prova cobrar diferente, você vai poder entrar com recurso com base nos conhecimentos adquiridos com a gente. Dependência versus agência. As novas determinações do Banco Central do Brasil. As novas determinações do Banco Central. No próximo slide, a gente vai ver as demais atualizações. Foram muitas as atualizações. E é interessante, o Sistema Financeiro Nacional, atualizações profundas demoram a acontecer. É algo aí de 3, 4 anos para acontecer atualizações profundas. A parte de produtos, que é essa que a gente vai ver agora, produtos sofre alteração é mais constante. Alteração em produtos é mais constante. No entanto, são alterações simples, pequenas. Desta vez, realmente, foram alterações um tanto profundas em produtos. Algo que leva aí, digamos, 6, 7 anos para acontecer, tá? Mas a gente já está atualizando aqui para você. Balancete combinado do sistema cooperativo. O Banco Central, o Conselho Monetário Nacional criaram este balancete. A gente vai falar aqui sobre ele também. Isso é importantíssimo. Especialmente, essas mudanças aqui, desse último slide sobre mudanças, ela pode cair, certamente, em concursos de ensino médio, mas elas são especiais e são, assim, digamos, muito passíveis de cair em concurso de nível superior. Então, se você vai tentar também, além de Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco do Nordeste, Banrisul e outros bancos, você pretende também tentar concurso do Banco Central do Brasil, BNDES, você precisa saber dessas mudanças, porque elas certamente virão nas próximas provas, tá? Então, FGC, quer dizer Fundo Garantidor de Crédito. FGC das cooperativas singulares de crédito e dos bancos cooperativos. Criação. FGC já existia, como a gente vai ver aqui. Fundo Garantidor de Crédito, a gente vai ver o que é isso. Ele já existia. Mas agora, criou-se um novo fundo garantidor para as cooperativas. Isso é algo bem novo e será cobrado. Forma de remuneração da poupança. Isso aqui, se você acompanhou o noticiário, em maio do ano 2012, houve alterações na remuneração da poupança, e isto realmente certamente poderá ser cobrado em provas, porque poupança é algo que você com que você vai trabalhar no banco o tempo inteiro, todos os dias se abre conta de poupança em banco. Então você não pode deixar de conhecer, e as bancas sabem muito bem disso. É um produto com o qual os bancos trabalham o tempo inteiro. Então você não pode deixar de conhecer isso aqui. E eu gostaria de falar também algo para vocês. Você está adquirindo aqui
o curso de conhecimentos bancários, está ganhando um curso de atualidades. Por que você está ganhando um curso de atualidades? Porque todos esses temas aqui podem ser cobrados na sua prova de atualidades. Então, isso aqui certamente poderá ser cobrado em provas de atualidade. E também poderá ser tema da sua redação. Então, preste bastante atenção a essas atualizações, porque não servirão apenas para conhecimentos bancários, mas servirão também para redação e servirão para atualidades. Provas de banco em atualidades. E até prova de outros concursos no quesito atualidades, tá? Então, vamos então fazer o estudo dessas atualizações uma a uma. A primeira delas é o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. E esta eu gostaria, caro aluno, que você estudasse com carinho, prestasse bastante atenção. Porque, como eu disse no início, pasme, as provas continuam a cobrar a composição anterior do Conselho de Recursos. O Conselho de Recursos nós estudamos aqui e nós vimos que ele é utilizado por aquelas pessoas físicas ou jurídicas que, por algum motivo, estão sofrendo penalidades por parte do Banco Central do Brasil, por parte da CVM, Comissão de Valores Mobiliários, ou da SESEX, Secretaria de Comércio Exterior, elas podem recorrer a esse conselho. Daí se chamar Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, tá? E a gente vai ver aqui o conselho. Então, o que eu acabei de dizer para vocês está aqui. Nós já estudamos isso aqui. É só para refrescar a memória ou para você que, por acaso, não tenha visto os módulos anteriores. Eu recomendo, é bom você ver. Mas, veja bem, a gente viu que este Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, ele se presta ao papel de julgar recursos impetrados contra decisões dessas três entidades aqui. O Banco Central, a CVM e o SESEX. Ok. Isso aqui não mudou. Essa estrutura continua. Não mudou. Tanto é que esta mudança, a gente já sabia, essas duas primeiras mudanças, como eu falei, CTVM e DTVM, e a mudança do conselho, a gente já sabia lá no módulo. Só que não dava para a gente colocar, porque havia ainda algumas cartas circulares, tal, etc., para ser lançada. Ok. Então, das punições que pessoas físicas ou jurídicas, instituição ou cidadão, sofrem em relação à fiscalização dessas entidades, eles podem recorrer ao Conselho de Recursos do SFN. E o Conselho de Recursos? O que é o Conselho de Recursos? Um grupo de autoridades com bastante conhecimentos na área de mercado. E essas autoridades elas vão julgar esses recursos. E este conselho ele é composto por autoridades das entidades envolvidas no mercado, principalmente mercado de capitais, tá? Então tem entidades oficiais e entidades não oficiais, entidades do ramo privado. Onde está a mudança, professor Juscelândio? A grande mudança é a composição. A composição agora, como a gente vai ver, ela já não é mais como antes. E observe a situação. Isso vai causar uma chuva de recursos contra questões nos próximos concursos. Então a gente tem que instruir o nosso aluno para isso aí. Este decreto, ele é o decreto 7277 de 2010. Mas, professor, decreto? Isso não deveria vir numa resolução, etc. Em verdade, amiguinhos, a lei diz, a gente vai ver daqui a pouco em um slide, já só estou adiantando para você entender, a lei diz que o poder executivo, ele pode alterar a qualquer tempo, ele pode alterar a composição do Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, a qualquer tempo, o governo federal ele pode decidir, via decreto, e ele pode decidir alterar a composição desse conselho. Ele decide e altera. Isso é feito de tempos em tempos, tá? E o
grande problema é que o mercado de concursos acaba demorando a ficar sabendo dessas alterações. E quando fica sabendo das alterações, ainda tem normas sublegais, né, infralegais, normas infralegais que vão orientar isso aí. Então, leva um tempo. Ou seja, neste caso do Conselho, nós estamos numa fase de transição. Ou seja, o que é essa fase de transição? Alguns concursos vão cobrar o modelo anterior. Outros concursos, outras bancas mais atualizadas, cobrarão o modelo atual. Então, a gente precisa mostrar os dois modelos. O primeiro modelo já foi mostrado e agora, com essas regulamentações, a gente mostra o segundo modelo. Bom, a principal diferença que eu vou mostrar para vocês é a seguinte. Olha, a gente viu na aula sobre Conselho de Recursos, lá nos módulos iniciais, a gente viu que o Ministério da Fazenda ele contribuía apenas com um representante. Agora ele contribui com 2. Mas, professor Juscelândio, se ele contribui com 2, não ficaria mais de 4, já que tem que ser 4 das entidades oficiais? Se você se lembrar bem, caro amigo, de nossa aula sobre a estrutura do Conselho de Recursos, você perceberá que lá nós tinha a SESEX, Secretaria de Comércio Exterior. Ela não está mais presente, ou seja, as entidades oficiais que vão contribuir com 4 titulares e com 4 suplentes, elas serão essas aqui. Então, terá um do Banco Central, um da CVM e 2 do Ministério da Fazenda. Então, é uma mudança importante que certamente será cobrada. Continuando, a gente mostra aqui. Agora sim, olha, eu fiz questão, esta alteração, eu fiz questão, às vezes eu fico até um tanto chateado. Quando eu pego assim, as provas, eu vejo que a mudança não está ali. Às vezes a gente vê a questão e vê que a prova é atual, mas não se contemplou a mudança. Então, se algum candidato descobre e entra com recurso, certamente ele vai alterar o gabarito, né, da prova. As entidades não fazem isso de má fé. Na verdade, o mercado demora realmente um tempo para poder se acostumar com as alterações. Mas a nossa proposta, até porque o nome do curso é Atual Concursos, é levar para vocês essas atualizações na melhor forma possível, o mais rápido possível. Então a gente tem agora a Braskem continua, Febraban continua. Essas duas continuam. Mas, por exemplo, Ambid, como eu disse antes, Ambima. Porque a Ambima foi a junção das duas entidades, então, em vez de Ambid, agora fica Ambima, que já representa as duas entidades. A CNBV sai, entra a Ancord. Volto a dizer para você que, por uma questão até didática, a gente não vai falar cada sigla uma a uma. Não é. Você não vai memorizar isso aí, nem quero que você memorize. O que você vai fazer? Depois da aula, você vai na apostila e vê lá cada uma dessas entidades. Fica mais fácil para vocês. Então, entidades não oficiais que fornecem 4 titulares. Então, aqui está riscado de amarelo. Vai sair Ambid e CNBV, entra Ambima e Acorde. Isso aqui é algo assim, eu não concordo que as bancas cobrem isso aqui de forma de memorização, mas infelizmente é o que acontece. Cobram realmente isso aqui, querem saber quais são as entidades não oficiais, principalmente as que colaboram com titulares. Cobram, então, para saber justamente se você está atualizado, né? Muito bem. Aqui nós temos agora entidades não oficiais que fornecem 4 suplentes. Nessa aqui a mudança foi total. Mas, repito, ainda há provas cobrando isso aqui. A ABEL, a Adeval, a EB, ainda há provas cobrando isso aqui. Então, agora você tem a ABAC, a MEC, o SECO ACB e tem Ibracon. Professor, que sopa de letrinhas é essa? Olha, todas essas são instituições envolvidas de alguma forma no mercado de capitais, no sistema financeiro. Então, são instituições envolvidas nisso aí. Então, é algo interessante, já que é um conselho que vai julgar recursos impetrados por cidadãos ou por empresas
que sofreram alguma punição por parte de instituições oficiais, nada mais justo do que este conselho seja feito, formado por participantes justamente dessas entidades, né? Nada mais justo. Ou seja, os próprios pares é que estarão julgando. Isso é muito interessante. Tópicos avançados sobre o Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional. Então, para finalizar essa aula, a gente vai mostrar para você o seguinte. Nós mostramos aqui processo de escolha do presidente e do vice. Isso não alterou, continua, tá? Presidente e do vice, que são as indicações feitas pelo Ministério da Fazenda. Vinculação ao Ministério da Fazenda também não alterou, não houve alteração. Mas aqui nós temos suporte do Banco Central do Brasil e subsidiariamente da CVM. Então, a gente vai iniciar a próxima aula já nesse slide novamente para eu mostrar para vocês isso aqui, que é também de suma importância. Até lá!